Assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho de Deus. Desperta, igreja. Fez acepção de pessoas, o véu do tempo se rasgou e a oportunidade veio para todos. Por isso que João escreve dizendo: Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem aqui já conheceu Jesus? Quem aqui já tem essa vida eterna? Glorifica Ele, porque você era gentil, mas agora você faz parte da promessa de Jesus. Quem éramos nós? Meus irmãos, para a gente entender esse contexto aqui, precisamos voltar, porque aqui a Bíblia diz que há dois homens a caminho de uma aldeia chamada Emaús, um conhecido como Creota, o outro a Bíblia não relata o nome dele. Mas a Bíblia diz que esses dois homens, decepcionados, tristes, pela uma catástrofe, por algo que aconteceu, eles desanimados, eles vão-se embora de Jerusalém, desobedecendo aquilo que Jesus ele tinha ordenado que era para esperar em Jerusalém. Mas nós precisamos entender por que esses dois homens, eles estão desanimados, estão a caminho de Emaús, falando, remugando, reclamando. Por qual motivo? Nós precisamos voltar lá atrás, porque o livro de Lucas, ele já inicia relatando, é muito maravilhoso, um grande milagre, aonde a Bíblia diz que uma mulher estéril, e o anjo desce e fala, aonde ele diz que aquela mulher ia ter um filho. E ali João Batista nasce através de um milagre. Depois Jesus nasce. E quando Jesus nasce, a Bíblia vai dizer que João batizando ali no deserto, no Jordão, ali na beira do deserto, João agora vai presenciar a presença de Jesus. E ele vai parar o batismo ali naquele momento que ele está ali pregando a palavra e falando que tem que se batizar para poder se arrepender dos pecados. Ele diz: mas entre vós há um aí que é maior do que eu, que eu não sou digno nem de desatar a sua estela. Glória a Deus. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Ele agora agora a chegada de Jesus, e Jesus agora vai começar o seu ministério pregando o Evangelho, mas também reunindo discípulos, para que assim viesse ser criado os apóstolos de Cristo. E nesse chamado de Jesus a escolher homens improváveis, porque muitas das vezes, se a gente fosse perguntar, naquela época ali, se Jesus fosse perguntar para escolher homens capacitados, com certeza nenhum daqueles discípulos que Jesus escolheu seria indicado. Ninguém poderia indicar Pedro, ninguém poderia indicar Tiago, ninguém poderia indicar João, ninguém poderia indicar ali aqueles discípulos que eram muitas das vezes desprezados e não aceitos pela sociedade. E eu amo Jesus por isso, porque Jesus nos escolheu quando ninguém queria. Eu já quero liberar uma palavra aqui para vocês, que eu e você não valia nada, era terra falida, terra que ninguém queria, mas Jesus, Ele nos escolheu, Ele viu em mim, Ele viu em você o que ninguém viu. Ele deu valor quando ninguém dava valor. Quem era eu? Quem era você? Eu posso dizer por mim, eu era um bêbado, uma pessoa que fazia coisas erradas, mas pela graça e misericórdia de Deus, já faz mais de 12 anos que eu sirvo a Ele, debaixo da bondade e da sustentação do nosso Deus. Mas se fosse para alguém me indicar hoje, para vir aqui pregar, ou hoje para servir ao Senhor, talvez alguém dizer: não, aqui ele não serve não, ele é um bêbado, uma pessoa que vulgar, um prostituto, não serve para nada. Alguém poderia desqualificar eu, e realmente eu era aquilo que alguém poderia falar, mas eu dou graças a Deus que a graça de Jesus não olha
para os nossos defeitos. Não. A graça de Jesus, ela nos limpa, nos purifica e nos dá a oportunidade de a gente se transformar. E assim Jesus começou agora a escolher alguns homens para fazer parte do seu quartel, para levar o seu evangelho. E nas propostas que Jesus ele oferecia para estes homens, qual era as propostas? Jesus disse: eu tenho um poder para dar para vocês, para quando vocês orarem, o demônio ser expulso, para quando vocês colocarem a mão sobre os enfermos, eles serem curados. E se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, você diz para este mundo: sai daqui, vai para ali, e o mundo vai obedecer a voz de vocês. Jesus agora começa a propor propostas para esses homens, dizer: tem mais uma coisa, eu tenho casa para vocês, e lá tem muitas casas, e lá ruas são de ouro. E tem mais uma coisa, lá não tem tristeza, lá não tem dor, lá não tem morte. Aleluia. Jesus começa agora a oferecer propostas para aqueles homens de um reino que nunca iria se acabar. Glória. Quem não quer isso? Porque o homem ele é devido de interesse. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim, o homem é devido de interesse. O homem ele busca aquilo que lhe interessa. Se não lhe interessar, ele vai embora. Isso é um fato. Nós estamos aqui nessa noite porque nós temos um interesse. Qual é esse interesse? É quando Jesus raia das nuvens, aleluia, a gente tem o privilégio de ir até o encontro dele. Esse é o interesse da igreja. Todos nós temos um interesse. E aqueles homens iam a seguir Jesus através das propostas. Não, ele é um rei. Ele tem um reino. Ele vai nos dar poder. Ele vai nos dar autoridade. E aqueles homens se interessaram pela proposta e começaram a seguir a Cristo. E ainda vou mais, eles presenciaram aquilo que Jesus tinha falado. Por quê? Porque eles caminhavam com Jesus. Quando Jesus dizia: cego, vê, o cego via. Quando Jesus dizia: coxo, levanta, o coxo levantava. Quando um leproso chegava para Jesus: quero ficar limpo, Jesus dizia: fique limpo, e o leproso ficava limpo. Então eles contemplaram aquilo que Jesus tinha prometido. Glória a Deus. Aleluia, eu amo esse Jesus. E aí, no decorrer da história, no decorrer das escrituras, vai narrando que os discípulos iam aumentando, porque o interesse era grande pelo aquilo que era proposto. Sim ou não? Sim. É interessante. Só que eles não sabiam que era necessário um processo para que esse propósito fosse cumprir. Eles não entendiam. Jesus ele falava em parábolas, dizia muitas das vezes: é necessário que o filho de um homem morra, para que assim vocês recebam tudo isso que eu vos falo. Aleluia. Mas eles não compreendiam isso. Eles acreditavam que aquilo ia ser naquele momento, no momento deles, na hora deles. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não é no nosso momento, não é no seu momento, é tudo no tempo de Deus. Muitas das vezes nós somos mediatistas, nós queremos por agora. Jesus, ele é ousado, diz: eu vou colocar Jesus na parede, eu quero agora, Jesus, eu quero nesse momento. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é da sua maneira, não é da minha maneira, é no tempo dele, na hora dele. Por quê? Porque no tempo dele vai ser perfeito, no tempo dele não tem lacuna, no tempo dele não tem erro, no tempo dele vai ser perfeito. Eu não sei para quem Jesus está falando essa palavra, mas eu já quero que você levante a sua mão e receba essa palavra. No tempo dele vai ser perfeito, no tempo dele as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Receba essa palavra. No tempo dele. E Jesus agora cria um exército de discípulos que, cheio de ousadia, cheio de vontade e interesse naquilo que estava sendo proposto, agora vão seguir Jesus. É tão ousado
Tanto que Pedro diz: Jesus, Senhor, se eles vierem matar o Senhor, eu estou na frente. Veja o interesse, era tão grande que ele sabia que Jesus tinha para ele, que ele disse: não, Jesus, não. Aí Jesus olha para ele: Pedro, tu vai me negar, porque nós somos fracos e falhos. Jesus agora enfrenta o sistema religioso da época. Jesus agora enfrenta o sistema de Roma através de quê? Através da palavra, daquilo que foi proposto. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu louvo a Deus que Deus confirmou a palavra dessa noite através da mensagem da leitura oficial. Porque muitas das vezes ninguém entende. Em João 6, quando Jesus multiplicou ali os pães e os peixes, aquela multidão ali comeu, que sobejejou, sobrou. E no outro dia eles vão atrás de Cristo, atrás de mais alimento perecível, atrás de mais milagre. Aí Jesus não dá mais aquilo que eles queriam. Jesus agora vai dar palavra, vai dar mensagem da cruz, vai dar mensagem do céu. Os discípulos olham para Jesus, aquela multidão começa agora a ignorar a mensagem de Jesus, começam a ir-se embora, porque não tinha mais pão. Jesus disse: hoje não tem pão, hoje não vai ter peixe, mas hoje tem mensagem, hoje tem promessa, tem palavra. E aqueles homens agora começam a ir-se embora. Os discípulos olham para Jesus e colocam no seu coração as palavras duras, são essas que ele prega hoje: não tem mais pão, não tem mais peixe. Aí Jesus, que sonda o coração, que conhece a mente, que conhece o íntimo da gente, ele olha para os discípulos e diz: vocês também, por que vocês também não vão embora? Aí Pedro, tomado pela revelação do Espírito Santo, ele diz: para onde, Senhor, iremos nós? Se é o Senhor que tem palavra de vida eterna para nós. Glória a Deus. E a mensagem continua. Jesus agora vai incomodar o sistema religioso e o sistema de Roma. Agora vão tramar o quê? Vão tramar a morte de Jesus. Eles agora manipulam um dos discípulos e oferece dinheiro, 30 pratas, para que ele viesse entregar Jesus. E o plano dá certo, parece que dá certo. Agora Jesus é entregue à mão dos homens, à mão dos pecadores, daqueles que não aceitavam a mensagem. Eles agora levam Jesus para o sinédrio, começam agora a procurar uma falha, um erro. Mas a Bíblia diz que eles não encontram nada. Eles não encontram nada. Aí, como eles não encontram nada, eles pegam testemunhas falsas, arma ali, e agora levam Jesus para Roma, para as autoridades de Roma, e levam Jesus, acusam falsamente. A Bíblia vai dizer que ali há um impasse entre Herodes, entre Pilatos, porque não encontram defeito em Jesus, não encontram falha em Jesus, mas o sistema religioso, com ódio no coração, insiste que Roma crucifique Jesus, e eles conseguem com a influência deles. Aleluia. E hoje em dia, acreditem, pasmem, o sistema ainda quer crucificar a igreja, o sistema ainda quer parar a igreja, o sistema ainda quer calar a igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que a igreja ela fique na cruz, seja crucificada, mas ela continua ainda marchando, continua ainda operando, porque a igreja ela é de Cristo. Jesus agora é condenado. A Bíblia diz que Jesus agora vai passar pelo processo de condenação. Jesus agora vai ser bofeteado. A Bíblia diz que homens começam agora a bofetear Cristo. Colocam uma coroa de espinho, colocam uma roupa de rei e começam agora a zombar do nosso Senhor. Agora imagine, igreja, para vocês entenderem esse contexto aqui. Imagine esses discípulos que ouviram a proposta de Cristo, de um reino, de poder, de glória. Agora olhar para Jesus: oxê, cadê esse poder? Cadê esse rei? Ele disse que tem um exército. Cadê?
Aí começa agora a olhar o nosso Deus com a fragilidade humana, como um cordeiro. Isaías diz, como um cordeiro sendo levado ao matador. E a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele vai calado, sem reclamar. Sabe por quê? Por causa dos teus pecados e dos meus pecados. Glória a Deus. E aqueles homens não entendiam isso. Eles crucificam Jesus. E quando eles crucificam Jesus, a Bíblia diz que o sol escurece, a terra treme, a natureza reconhece, o universo o reconhece, e Jesus expira. Jesus agora está morto. Aí imagine esses discípulos aqui. Eu cheguei aqui para vocês entenderem. Imagine a mente desses discípulos. Acabou. Não tem mais esperança. Aquilo que foi falado, aquilo que foi prometido, esquece. Acabou, ele morreu. Eu me imagino esses homens voltando para casa, arrumando as malas. Mas rapaz, até que eu acreditei no início. Rapaz, eu não sei o que aconteceu. A gente via nele que ele era o Filho de Deus realmente. A gente viu o morto ressuscitar. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou aquele jovem. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele fez tanto prodígio e ele não conseguiu vencer os homens. Eu imagino eles reclamando. Ele pega umas coisas agora, e a Bíblia vai dizer onde a gente acabamos de ler, no capítulo 24 de Lucas, no versículo 13 adiante. Esses dois homens agora voltam para uma aldeia chamada Emaús. E agora esses homens no meio do caminho, eles começam agora a dialogar um com o outro, com tristeza, com falta de esperança. E agora Jesus, a Bíblia vai dizer que aparece no caminho com esses dois homens. Se eu fosse construir, fosse dar um título a essa pregação nessa noite, eu dizia: Jesus caminha conosco e se revela no partir do pão. Se eu fosse dar uma mensagem para nós aqui, vai dizer: Jesus, ele caminha com a igreja e no partir do pão, a revelação dele é na nossa vida. Glória a Deus. E Jesus agora aparece como um estranho e pergunta a esses homens: o que é que vocês estão falando? Aí eles começam a dizer: você é estrangeiro? Por acaso você não sabe das notícias aqui em Jerusalém? Se levantou-se um forte aí, chamado Jesus, que fez grandes prodígios. Glória a Deus. Mas eu estou falando na minha linguagem, que ele não foi aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente acreditava, aquilo que ele falava. Aí Jesus agora começa a pregar para estes homens no caminho. Aí Jesus começa a falar desde Moisés, quando o povo foi liberto pela mão de Deus, até a sua crucificação. Jesus começa a trazer uma mensagem, uma lembrança para eles. É Jesus dizendo: vocês lembram quem eram vocês? Vocês eram escravos. Vocês eram escravos. Nós éramos escravos. Mas Jesus nos libertou. Glória a Deus. E Jesus começava a trazer uma mensagem. Aí dentro do caminho, Jesus caminhando com ele, eles chegam até a aldeia de Emaús. E Jesus quer seguir viagem porque o sol já está se pondo. E eles olham para Jesus e dizem: Senhor, fica conosco essa noite. Entra na nossa casa nessa noite, já está tarde. Glória a Deus. Entra. E Jesus aceita o convite.
E Jesus chega, entra, com Jesus tem alguém para comer aqui, tem um pão. Aleluia. Aí chegou na mensagem aqui que eu acabei de ler. Aí a Bíblia diz que Jesus pega o pão. E Jesus, quando abençoa o pão, a Bíblia vai relatar que no partir do pão, a história vai dizer, a Bíblia não fala, mas a história diz que quando eles olham para as mãos de Jesus, eles vão presenciar a perfuração dos cravos. E a Bíblia vai dizer que os olhos deles se abrem e ele diz: é o Mestre. Glória a Deus. É Jesus. É Jesus. No partir do pão, a esperança volta. Eles se renovam, o desânimo sai, aleluia, a tristeza sai. No partir do pão, a esperança volta novamente. Aleluia. No partir do pão, aquilo que era perdido agora volta novamente a ter sentido. No partir do pão, o sonho que tinha acabado, agora novamente Jesus, o sonho continua de pé, a história continua de pé, a promessa continua de pé. Você não sabe a importância do partir do pão. Vocês não sabem a importância da Santa Ceia, igreja. Os mais velhos vão dizer, quando era culto de Santa Ceia, as portas da igreja eram fechadas, novo convertido não entrava, crianças não participavam, quem não era batizado nas águas não participava, só era membro do povo. E nesse dia, que era o culto de Santa Ceia, o povo se preparava. O povo não assistia. Eles não podiam falar muito, porque se falasse alguma palavrão, alguma coisa, eles se achavam indignos de comer o pão e tomar da Santa Ceia. O zelo, a preocupação era tão grande, e o respeito por esse momento de comunhão, de união com o corpo de Cristo, era tão forte, que a Bíblia diz que quando os irmãos chegavam na igreja, já chegavam falando em mistério. Para dar uma súria. Os mais velhos vão dizer que os irmãos vinham no meio da rua falando em línguas, e o povo da rua olhava: que povo é esse que esse povo estava falando? Era cheio do Espírito Santo, era Deus tomando a igreja, se preparando para que a igreja viesse participar do corpo do Senhor. É um compromisso tão sério isso, que parava a vida dos irmãos. Ninguém ia trabalhar, não deixava de trabalhar para a vida nascer. Eles não se importavam. E Deus agia porque a igreja, ela se importava com a ceia. E os mais velhos dizem que os irmãos que não vinham para a igreja, os acamados, os que estavam enfermos e doentes, quando os presbíteros iam levar a ceia para eles, muitas das vezes, quando eles comiam o pão, na mesma hora muitos pulavam na cama falando mistério, e Deus curava. Deus fazia milagre. Na hora que comia do pão, aleluia, na hora que tomava do suco da uva, aleluia, Deus, quando tinha alguém, aleluia, com algum tipo de enfermidade, a história vai dizer que os irmãos eram curados na mesma hora. Eu pergunto para a igreja: Deus mudou? Não, Deus ainda é o mesmo. E eu creio nesta noite, se você chegou aqui triste, fraco, com alguma enfermidade, no partir do pão, quando você comer um pedaço do pão, que representa o corpo de Cristo, quando você tomar o suco da uva, que representa o sangue de Cristo, Deus vai te curar, Deus vai te renovar, Deus vai fazer a obra da sua vida, porque Deus não mudou.
Os olhos se abriram. Eles foram tão renovados, eles foram tão cheios daquela presença de Jesus. Eles não estão aqui nessa noite, que eles correram para Jerusalém, aonde estavam os irmãos, e começaram a orar. Ele está vivo, 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 ele está vivo. E eu quero dizer nessa noite, ele está vivo aqui, ele está vivo aqui, ele está vivo aqui, ele está na mesa conosco nessa noite. Nessa noite Jesus está conosco para cegar e para dizer: não acabou. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou vai se cumprir, porque ninguém para aquilo que o Senhor prometeu. Que Deus abençoe em nome de Jesus.